Muito bom dia a todos. Se conseguirmos, vamos hoje tentar bater o recorde de questões. O Leopoldo falou em uma, duas, e efetivamente talvez fosse essa a melhor postura, já que as questões do Livro dos Espíritos merecem mesmo de nossa parte este estudo pormenorizado, esta reflexão, porque a par das informações que trazem, questões e respostas nos induzem à maturidade, de maneira que, ao percorrê-las, ao analisá-las e perceber as ligações que elas possuem com outras obras da doutrina, nós vamos nos conscientizando da importância que este esforço espiritual representa para a Terra. Temos insistido muito com os nossos amigos nos estudos aos sábados, que longe de qualquer informação através da inspiração, os espíritos, na redação desta obra fenomenal que estamos analisando, fizeram questão de registrar aquilo que gostariam fosse colhido pela humanidade. E, para que não se levantem dúvidas acerca do processo de produção de tal obra, nós abrimos os nossos estudos aqui, mostrando a técnica utilizada para a produção da primeira edição do Livro dos Espíritos, valendo-se da cesta de bico, em que os médiuns, e em número de 2, contribuíam com as suas mãos de forma a movimentar a cesta, não de forma a lançar o pensamento que detinham. O codificador, no processo de elaboração, do qual ele se afirma humildemente o secretário, cuidou de ter todos os cuidados possíveis, submetendo, inclusive, questões para as quais possuía certa restrição, respostas para as quais tinha outras tantas indagações, ao que ele denomina processo de verificação com outras comunicações. E assim, a mesma pergunta era dirigida a médiuns que não tinham qualquer contato, nem ao mesmo residiam na cidade de Paris. Há todo um cuidado. A humanidade recebe, pois, um tesouro que se revela cada vez maior, mais rico, quando temos a oportunidade de estudá-lo. A manhã de hoje deve nos permitir analisar 2 grupos de questões que têm uma estreita relação. Se não for possível terminar, há 2 delas que de alguma maneira se encaixam na temática do nosso próximo encontro. Daí porque as deixaremos. Nós estamos analisando do Livro dos Espíritos, a parte 2ª, o capítulo 4º. E hoje gostaríamos de vencer as questões que falam de parentesco, filiação, e aquelas que dizem respeito às semelhanças físicas e morais, que nos permitem, assim, conjugar o conhecimento. Isso porque, a depender da visão religiosa que tivermos, talvez não entendamos certos acontecimentos
lamentáveis que os jornais, os meios de comunicação estampam. Um filho pode atentar contra a vida de seus pais. Pais podem atentar contra a vida de seus filhos. Não são uns fruto dos outros? Os Espíritos nos esclarecem que a questão não é bem assim. Pois se é verdade que corpos geram corpos, espíritos não geram espíritos. E se as condições materiais fisiológicas são dadas pelos pais, cabe ao espírito que retoma ou inicia na terra a sua encarnação, cabe ao espírito dirigir este processo. E o faz a partir dos recursos de que dispõe. Traz consigo a somatória do que é, como nós todos aqui ostentamos a somatória do que somos. Na questão de número 203, Kardec se debruça exatamente sobre este tema. Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal. E mais tarde, uma alma vem aí se acoplar, dando-lhes a vida moral. Dão-lhes, afirmam os espíritos, apenas a vida animal. A alma é indivisível. Assim, pode acontecer que um pai notadamente inteligente tenha filhos obtusos, e o contrário. Um pai desprovido de amplos conhecimentos tenha na companhia um filho repleto de conhecimentos. Os Espíritos querem nos deixar absolutamente clara a questão da nossa individualidade. Fazem questão de realçar isto, de demonstrar o tempo todo que, criados simples e ignorantes, o que nos nivela no ponto de partida, destinados à perfectibilidade, o que nos nivela no ponto de chegada, podemos avançar no percorrer este caminho, mercê os nossos esforços. Fazem questão de dizer que cada um de nós representa a somatória das experiências que fez. E vão nos dar notícia de por que nos agrupamos, por que nos associamos em projetos reencarnatórios. Se formos ao que é o Espiritismo, obra recomendável àqueles que querem ter uma ampla visão e que vão colocar Kardec em situações que ele faz parecer hipotéticas, mas que nos parecem bem reais, em confronto com o religioso, em confronto com o pecador, com o pensador, numa obra em que ele tem a chance de mostrar, está lá no item de número 121. Por que de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes avançado no conhecimento e o outro se revela tão obtuso? Um tem caracteres que revelam o esforço na prática do bem e o outro demonstra o contrário. Por que o filho de um homem de gênio é um tolo? E por que um tolo pode gerar um filho que será um gênio? Dizem os Espíritos, simplesmente porque os pais transmitem aos filhos a carga genética que lhes possibilitará reencarnar.
Mas, além disto, terão um papel de influenciá-los pelos exemplos que derem. Mas as suas individualidades são construídas por eles mesmos. Nada mais diverso do que está em o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo de que ninguém poderá ver a Deus, senão através das inúmeras oportunidades reencarnatórias, naquele célebre diálogo do capítulo 3 do Evangelho de João, em que um doutor da lei, alguém que era para a comunidade hebraica relevante, Nicodemos, questiona Jesus acerca da possibilidade de cumprir o que ele recomendava. E Jesus lhe diz: é necessário um longo percurso. Isso não se dá do dia para a noite. Não ocorre numa única oportunidade. É necessário nascer de novo. E Nicodemos, idoso, lhe pergunta: mas como um homem velho pode tornar ao seio de sua mãe? E Jesus então diz: mas você, doutor, não conhece? Se você não sabe das coisas da terra, como quer ser instruído nas do mais alto? O diálogo é profundo. E em o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz questão de assinalar isto. Como isto pode se dar? E ao explicar-nos acerca das diferenças que envolvem a reencarnação com a ressurreição, pontua com nitidez, no sentido de que ressurgir é fenômeno raríssimo, mas representa, evidentemente, a ausência da morte. Daí porque muitos episódios retratam isto. Lembro-me bem de um dos nossos estudos aqui, em que uma pessoa, que não sei se está no salão, acredito que não, narrou um episódio ocorrido na infância, em que todos velavam a avó querida, naquela época em que os parentes ainda gostavam de ter os falecidos dentro de casa. Hoje o sujeito paga a última conta, desencarna, a família o tira rapidinho e encaminha para algum lugar distante. Afinal de contas, já não é mais nosso, né? Deixa ele para outro canto. E no meio daquela choradeira, diz que lá pelas 3 da madrugada, a vozinha sentou no caixão e disse: o que está acontecendo? Falei: olha, ninguém ficou para responder. Ela contou-me, né, que passou por um vão de vitrô, que depois, durante muitos anos, ela olhava para aquele vão e dizia: como é que eu passei ali, né? Porque ninguém ficou mais na sala. E a pobrezinha sentada ali, olhando aquelas coisas todas, eu imagino que as 4 velas na mesa, aquela coisa bem simples mesmo, e ela olhando, cadê? O ressurgir tem o sentido de voltar à existência em razão de uma morte aparente. Todavia, o reencarnar é processo completamente diverso, porque o espírito retoma a sua jornada tendo à disposição um novo veículo físico. Pede a oportunidade de regressar, tendo a companhia daqueles que vão poder ajudá-lo, ou daqueles com os quais ele precisa ajustar-se, aproximar-se. Na questão de número 204, a sequência do raciocínio, então, vai para essa questão que envolve a parentela. Às vezes as pessoas fazem uma questão imensa de estabelecer ligações de parentesco. É bem verdade, e aqui não é opinião minha, não, é fato constatado, por experiência própria, que as pessoas detêm um amor muito grande, uma consideração imensa, se os parentes não representarão problema. Porque viúva com 2 filhos, como minha mãe era, paupérrimos que éramos,
os parentes faziam questão de mudar de calçada. E a gente perguntava, mãe, por que que... Não, esquece, deve não ter visto. Na verdade, tinha medo que fôssemos pedir, mas a mamãe era uma pessoa honradíssima. Nunca pediu absolutamente nada. Foi à luta e nos ensinou a ela ou a dela participarmos. Agora, quando o parente representa alguém de expressão, vejam aí as listas de casamento. O sujeito não começa pelos mais pobres. Deixa e diz, olha, não vai ter vaga. Não vai, olha, não vai. Nós vamos chamar só aqueles mais... Espero que ninguém tenha feito isso aqui, né? Mas que é algo que o sujeito faz, já pensando até, bom, é o tio fulano. Será que se a gente mandar a geladeira, ele honra? Olha, esse outro aqui podia dar o micro-ondas. E o sujeito tenta montar a casa por esse amor, essa devoção que sente aos parentes ricos. Aos pobres, esquece. Se aparecer, afasta, tá? Bom, Kardec diz assim, será que nessa multiplicidade de existências, como fica a nossa parentela? Se temos muitas, a da existência atual é, assim, a mais próxima? A resposta vocês já sabem qual é. A sucessão das existências faz com que aquilo com que o Leopoldo abriu o nosso trabalho, falando da fraternidade, se constitua o ideal a ser buscado. Longe de representar estas aproximações restritas, nós vamos estendendo os laços de fraternidade. E se somos filhos todos de um único Pai, o que precisamos fazer é nos aproximar desta família universal. E nada melhor do que ir desenvolvendo essas relações. Nada melhor do que ir renovando parentescos, se tais parentescos, evidentemente, representam esse processo de crescer, e não de egoísmo, de excluir. Infelizmente, a reencarnação, no mundo e nas condições em que se nos dá, o mundo não é dos mundos evoluídos. Consequentemente, os espíritos que aqui estamos também não somos evoluídos. Nós vamos retardando este processo. Porque se era para estendermos a proximidade, se era para nos tornarmos solidários nestes grupamentos, muitas vezes perdemos até mesmo a chance de fazê-lo. E vemos famílias destruídas por bobagens, por partilhas de bens que elas próprias não levarão consigo. Irmãos que não conversam com irmãos. Fora casos lamentáveis de famílias que se destroem na busca da posse transitória do que não levaremos. A ideia é de estender. Lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, de novo, nós vamos encontrar no capítulo de número 4, no item 20, toda uma dissertação a respeito disto. E Kardec vai dizer, o medo de que a parentela, a cada reencarnação, aumente, só pode ser o medo de alguém que é egoísta. De alguém que tem um pseudo-orgulho de coisas que não lhe pertencem. Porque estamos aqui, meus amigos, para evoluir espiritualmente. A detenção de bens provisória, felizmente, é para nós mecanismo, instrumento deste processo de crescer. Nós devemos buscar a posse dos bens para, de alguma maneira, melhorarmos o nosso crescimento espiritual, não para embotá-lo. Não para embotá-lo. Na sequência, Kardec, então, questiona os espíritos, mas muita gente, nós ouvimos isso com frequência, quando as criaturas querem criticar a reencarnação, e nós já dissemos aqui para vocês, esta crítica, quando voltada para o espiritismo, revela uma ignorância ímpar, porque não é a doutrina espírita quem cria a reencarnação.
O que ela faz é explorar a ideia e obter dos espíritos a confirmação. Por quê? Quem sou? O espírito pré-existente. Quem serei? O espírito que aqui chegou, levando as experiências. Algumas pessoas dizem assim, mas a reencarnação destrói os laços de família. Imagina que eu vou voltar na realidade espiritual e vou descobrir que então eu não sou da família do conde. Sim. E qual o problema? Nós somos da família do Pai, a quem Jesus nos veio ensinar a amar, não a temer, a amar. Nos veio ensinar a respeitar. Como? Conhecendo suas leis, cumprindo-as, entendendo-as. Esse é o sentido. Então, se pudermos estender as nossas relações de maneira que possamos um dia nos chamarmos de irmãos, nós teremos demonstrado o que para Kardec, em A Gênese, se constitui no verdadeiro objetivo da implantação das ideias de Jesus na Terra. A ampla fraternidade e o espírito de solidariedade. Aí, a dor do vizinho vai me incomodar, e eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para minorá-la. O sofrimento que se espelha nas calçadas, nas pontes, nas ruelas, será um sofrimento que eu compartilharei. Não serei infenso a ele, não estarei imune, como se os meus estando bem, pouco importa o que acontece com os outros. Numa longa resposta, os espíritos atacam a questão do que nos leva a preferir esses pequenos grupos. Tem gente que faz brasão de família e ostenta isto. Fui herdeiro do conde de não sei aonde. Na minha família já teve um duque. Puxa, que beleza, né? Pedreiro, sapateiro, teve algum menos assim elevado, a esse eu faço questão de deixar de lado. A gente conta a árvore genealógica, uma estupidez humana fenomenal. Por quê? Se corpos geram corpos, mas espíritos não geram espíritos, o eventual detentor do título tinha-o para si. Mas as pessoas ligam, e eles, os espíritos, nos dizem: os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que as pessoas veneram nos seus antepassados. Que coraria contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão que as coisas sejam como são, e que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Os homens que ainda não compreendemos toda a estrutura da natureza, a tal forma que às vezes encontramos espíritos falando de manifestações espíritas como sobrenaturais. Isso não é difícil, não. Às vezes tem até livro escrito assim. E a gente fica pasmo, porque o que conhece o homem da natureza? Algumas expressões, algumas demonstrações. Qual o conhecimento profundo? Sabemos que ele não existe. Estamos pesquisando, todo dia existem notícias novas. Ora, por que então deixar as coisas assim? No equívoco, levantando problemas que querem, no fundo, estampar a nossa ignorância. Sejamos abertos, compreensivos. Em O Livro dos Espíritos, na questão de número 681, de novo, né? Não cai na prova, mas é bom saber. Está dito lá: a natureza impõe aos filhos o dever de trabalhar por seus pais? Sim,
do mesmo jeito que os pais têm de trabalhar pelos filhos. Aí a gente já percebe quanto equívoco naquele que entende o pai como sendo um estorvo, que deve ser afastado, inclusive dos olhos, porque do coração já foi há tempo. A solidariedade, o carinho e a companhia, valores que não têm preço. Imaginam-se parentes que vão depender financeiramente. Mas, e do carinho? Não somos todos nós dependentes? Não gostamos disso? Por que nossos pais, nossos tios, nossos avós seriam pessoas diferentes? Por que não gostariam, não que lhe dessemos isto ou aquilo, mas que lhes dessemos da nossa atenção, da nossa companhia, da nossa solidariedade? Às vezes expressa de uma maneira tão simples, com uma ligação telefônica, um simples tocar teclas. Está tudo bem aí? E vai ouvir às vezes a estação gemido. Estou aqui, mas estou com dor. Ah, mas você vai melhorar. Às vezes não, né? Ah, que isso, ânimo, você já viu tal coisa? A atenção faz um bem, que a paz, que a esperam pelas horas do dia, e há filhos que lamentavelmente a sonegam, alegando tudo, inclusive a falta de tempo. Mas dispõe de tempo para outras coisas. Talvez o que falte mesmo seja interesse. No mesmo livro dos Espíritos, na questão de número 774, ao analisar os laços de família, os Espíritos vão nos dizer: diverso do homem é o destino dos diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer confundir o homem com os animais? Há no homem alguma coisa além das necessidades físicas, há necessidade de progredir, e os laços sociais, quanto mais apertados forem, mais auxiliarão este processo. Na questão 890 do mesmo livro, estão eles discorrendo acerca do amor filial, para nos aproximar, para nos dizer o que é importante. E eu não tenho, talvez, espaço, porque essa questão demandaria aqui um estudo que consumiria uma reunião inteira, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, outra vez, e aqui a recomendação, já que ultimamente pensar em futebol tem sido horrível, hoje à tarde, quem não vai fazer o exame da ordem, aproveita para ver lá o capítulo de número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa instrução lindíssima, daquelas que a gente tem aqui, podia pegar letra por letra, de Fenelon, dada em Bordeaux, no ano de 1861, do qual eu tiro uma frase: a um ente ou a um objeto qualquer, podemos expressar o nosso amor, demonstrar o que extravasa do nosso coração. Entretanto, é necessário que descubramos que esse amor é de essência divina. E todos nós temos potencialmente condições de fazê-lo avançar. Depende da nossa vontade, do nosso esforço. Então, espíritas que somos, está na hora da gente fazer uns balanços. Quanto tempo eu gasto por semana correndo atrás das coisas que me interessam, financeiramente? Quanto tempo eu gasto da minha semana para viver fraternalmente com aqueles que estão comigo? Quantas horas eu me sacrifico para acumular bens que talvez, imagine,
sejam de interesse dos que me sucederão. Na verdade, esse interesse é nosso, não é daqueles que nos sucederão. Nossos filhos demandam o nosso carinho, o nosso interesse, a nossa convivência. Mas Nazil, o mundo moderno nos coloca, eu sei que o mundo moderno nos coloca, mas é um mundo insano. E é necessário dosar essa insanidade. É necessário ter plena consciência disto. É um mundo que nos cobra e nos valoriza pelo que temos, não nos valoriza pelo que somos. Experimentemos ficar sem um emprego, ficar numa condição adversa. E onde estão os amigos, entre aspas, de outrora? Aparecerão? Vão telefonar dizendo, oh, que saudade sua, está precisando de alguma coisa? O camarada é capaz de bloquear o seu e-mail, e você nem entende, olha, vai e não volta. Não vai voltar mesmo. As pessoas estão interessadas em quem pode pagar. Mas não é isso que nós viemos fazer na terra. Se a sociedade é esta insanidade, se a sociedade quer a destruição sem se preocupar de quem e em que condições, nós vamos dizer que esta é uma condição social que queremos? A doutrina espírita nos chega de maneira a nos balsamizar. O que Jesus lá atrás dizia, olhai os lírios do campo. Eles não plantam, não ceifam, e Salomão não se vestiu como eles se vestem. Resultado? Resultado é que precisamos dosar a nossa maneira de ver as coisas. Precisamos parar. Isso não significa deixar o mundo, porque houve época em que talvez a visão que exteriorizássemos era a visão de ficarmos reclusos. Ah, para não sofrer os assédios do mundo, eu vou me trancar no mosteiro e vou viver na inutilidade. Não. Nós devemos estar no mundo, mas ser o que Jesus nos recomendava, daqueles que ele imaginava fossem os seus seguidores. A diferença. E a diferença talvez represente, no meio de tanta insanidade, tanta loucura, adotar um pouco de bom senso. Separar um pouco as coisas. Demonstrar mais o nosso afeto. Faça a experiência uma semana. Uma semana. Diminua um pouco o ritmo, procure meditar e refletir um pouco mais e procure agir. Distenda os braços, não se envergonhe de abraçar a quem quer que seja que cruze o teu caminho. Tenha um minuto de solidariedade, ligue para aqueles aos quais você há tanto tempo não liga. Ponha numa lista, esta semana vou falar pelo menos com 5 pessoas demonstrando o meu interesse. E o meu trabalho? Ora, todos nós que trabalhamos sabemos que o trabalho estará lá na semana que vem. E quanto mais fizermos, mais seremos demandados a fazer. Não estou pregando nenhuma revolução para ninguém deixar de fazer nada. Pelo contrário, mas é repartir. Faz tão bem a gente repartir. Eu que levo uma vida meio solitária, né? Porque acabo ficando fora de casa necessariamente 3 dias da semana, de há muito passei a adotar essa prática. Então, conforme eu vou andando, é um rastro, né? Porque eu vou parando com um, brincando com o outro, conto uma coisa, é um desejo de viver em comunidade, porque a minha comunidade, se eu não fizer isto, vai se limitar ao quarto do hotel, com a televisão que eu não vejo, né? Então, ali para mim, e a tela do micro, da qual eu fujo, porque ela para mim representa TRABALHO, trabalho. Então, se eu for, 24 horas online. Aliás, já criaram isso, né? Universidade hoje, nós estamos 24 horas online. Então, pode ser que não tenha aula, mas estou ali registrando, lançando, fazendo, apontando. Então, eu vou solidarizando. E é tão gostoso parar com o jardineiro do hotel, tudo bem?
Ô, professor, tudo. Que planta é esta? E aí ele me dá uma aula de botânica. Não sei, não vou me lembrar nada, né? E na semana seguinte ele diz assim, sabe aquela bromélia? Ah, lembrei, era bromélia. Está florescendo. O senhor não quer ver? Aí vou lá ver. É uma maneira de solidarizar. Na fila do banco, ao invés de ficar reclamando, e eu sei que aqui ninguém faz, porque hoje fica sentado e emburrado, né? Antigamente, quando tinha fila, a gente pelo menos de pé descansava conversando. Hoje fica sentado com aquela cara brava e conferindo o tempo todo. E o que está fazendo lá atrás do biombo que não sai? Puxa vida, por que será que não vem? Acho que ninguém aqui faz isso, né? Eu estou imaginando que as pessoas façam isso. Aqui não, imagina. Povo solidário desse, né? A gente fica e descobre quanto é bom saber. E se as pessoas nos fecharem a porta, Nazil? O problema é delas. É delas, não é nosso. Eu não tenho que me preocupar com o comportamento dos outros. Tenho que me preocupar com o meu. E às vezes uma palavra, notadamente aos espíritas, que detém no bolso, o Leopoldo não se cansa de recomendar aqui, leva na bolsa um exemplar do Momento Espírita, tem uma mensagem no colo, distribua. Ah, você está nervoso? Olha, dá uma olhadinha nisso aqui. Não se irrite, sorria, tenha calma, compreenda. Mensagem espírita. Quem é que vai ficar bravo recebendo um treco desse? Ah, Nazil, tem gente que fica. Reze por ele. Tá? Porque sinal que a coisa está feia. O nosso tópico termina com uma pergunta muito objetiva. Kardec quer saber dos espíritos que lhe disseram que o parentesco é efêmero, que espíritos não são parentes de espírito, a não ser pela afinidade. A gente já vai pegar isso, afinidade. Ele quer saber se, então, cultuar os antepassados é algo que ele chama ridículo. Ele põe assim mesmo na pergunta. Dizem os espíritos, não é ridículo. Não é ridículo. Você deve levar em conta o seguinte, olha aqui, fique certo de que os espíritos dos vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Portanto, longe de pensar no mausoléu, devemos pensar na imitação das coisas boas. Devemos nos lembrar daqueles que foram os nossos predecessores pelo bem que fizeram. E aí é necessário que tenhamos uma alta dose de compreensão. Que entendamos que assim como nós, os nossos antepassados têm as suas limitações. Assim como nós, eles têm os seus equívocos. Assim como nós, eles pisaram na bola. E qual o mal disto? Lembremos-nos dos bons exemplos, da solidariedade, do sorriso, do interesse quando nos recebiam. De uma maneira assim muito pessoal. Quando a gente tem a desencarnação dos pais, e eu tenho que lhes dizer que a desencarnação de meu pai me pegou muito precocemente. Eram 5 anos na presente reencarnação, então as lembranças são pouquíssimas. E nem sempre são positivas, mas são muito fragmentárias. Mas em relação à minha mãe, que saudade de ver o seu sorriso a me esperar na poltrona da casa.
E eu podia chegar ali a hora que fosse. Ela, que muito pouco podia erguer os braços em razão das dores, da moléstia que foi aos poucos lhe consumindo as articulações, etc., ela se abria em um sorriso imenso e estendia os braços. Nem sempre eu consigo ter contato com ela espiritual, e certamente porque ela deve ter as suas ocupações e preocupações. Mas nas vezes em que tive, esse foi sempre o gesto característico, aquele que eu não esqueço, do sorriso, da atenção e dos braços que se erguiam como a acolher. Ela, que não podia sair da cadeira para abraçar, adorava ser abraçada, numa demonstração de carinho, de afeto. O afeto não nos custa nada, a não ser a vontade de endereçá-lo. Se nos lembramos daqueles que foram os nossos antecedentes, e tem muita gente que não se lembra, quantas vezes você ora por seus pais desencarnados? Nossa, estou lembrando aqui, acho que no último tempo, nem me lembrei. Os seus avós, também não me lembrei. Acha que tem relevância o sujeito comparecer no dia dos vivos, porque mortos somos nós? No dia dos vivos, lá no cemitério, encher o túmulo de flores para demonstrar ostentação? Está na hora de cair a ficha, né? Quem não se lembrou durante 364 dias do ano, devia ter um pouquinho de hombridade, não se lembrando num único dia, que na verdade não representa lembrar do parente, mas futucar os vizinhos, porque aí o sujeito chega lá e fala: nossa, a dona fulana já não vem mais, olha aí, a campana do marido não tem nenhuma flor. Ah, também ela casou, né? E aí, repito, minha avó, o viúvo é o que vai. No avanço das questões, na questão de número 207, agora a gente entra em outro tópico, e eu estou olhando aqui os dois relógios, vou seguir o atrasado, assim tem mais um minuto. Muito bom, Leopoldo. Não sei se foi você ou Darcy que fez isso, mas foi ótimo. Bati o olho aqui, né? Começa por aquele, termina por esse. Na questão das semelhanças físicas e morais, vem de novo a mesma questão, o mesmo toque. Pais transmitem semelhança física. E aí a gente sabe, errando no velho ditado romano, esculpido e encarnado, as pessoas dizem aquele maledeto cuspido e escarrado, né? Olha, cuspido e escarrado o pai dele. Não, os romanos diziam esculpido e encarnado. É o ditado romano, né? E o sujeito pensa que é cuspido, filho não se cospe. O fato é que ter a semelhança física significa ter a parecença moral? Não. Em princípio, não. E às vezes o filho pode ser a xerox reduzida do pai ou da mãe, né? Quem é isso? É a miniatura. Você bate o olho, né, e ali enxerga. Prestar bem atenção. Está escrito textualmente: o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, de onde se originam aquelas que imaginamos as semelhanças morais? Ora, das famílias espirituais que se atraem por simpatia. Então temos os mesmos gostos. E se não temos, Nazil? Eu quero ouvir música sertaneja e meu filho quer ouvir música clássica. Eu gosto do azul e meu filho do amarelo. Eu quero ver o futebol e meu filho quer ver uma peça de teatro. Eu leio o horóscopo no jornal e meu filho interpreta Shakespeare. Nós somos separados, tão diferentes assim, nos gostos que exteriorizamos? Talvez. Mas e na profundidade das questões morais?
É aí que estão as nossas semelhanças. Espíritos simpáticos se atraem. Mas eu olho lá em casa, vai me dizer alguém, e vejo que talvez não estejam ali os simpáticos. Também os antipáticos se atraem. Com uma coisa muito simples, a necessidade de se harmonizarem, de se ajustarem. Mas por que eu não entendo? Se nos fosse possível, e felizmente não nos é, no atual estágio evolutivo, recobrar lembranças. Como seria difícil encontrar ali na nossa frente aquele sujeitinho que no passado nós espezinhamos. E hoje fazemos para ele a caderneta de poupança, de alguma forma quitando os débitos do passado. Compramos título de capitalização e vou deixar meu filho em condições. Não, você está quitando aquilo que você deve para ele. Os avós que o digam, que correm atrás disso, e aí a gente entende. Nenhuma influência, pergunta Kardec na sequência, exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? E aqui, meus amigos, nós vamos entender toda a importância da paternidade. Porque os pais, exercem sim sobre os filhos, e deles também recebem, uma influência imensa. Os espíritos, registram as entidades que respondem, têm que contribuir para o progresso uns dos outros. E aí nos dizem o seguinte: os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados. E perante o tribunal divino? Claro que não. Perante a sua própria consciência, se vierem a falir no seu desempenho. Na semana passada eu lhes dei esse depoimento pessoal. Falível como sou, equivocado como sou, distante da prática do bem como estou, o que posso dar de bom para os meus filhos? A doutrina espírita. Daí porque os pais têm esta responsabilidade, mas não podem confundi-la com, às vezes, aquela que confundem em relação à instrução escolar. Porque encaminhamos os filhos cada vez mais precocemente para que outros cuidem. Mandamos nossos filhos para que fiquem em estabelecimentos destinados a instruí-los, se conseguirem fazê-lo. Mas a educação é tarefa nossa. A responsabilidade aí é nossa. E nós não temos como fugir dela. O filho que participa dos nossos encontros de educação espírita precisa encontrar nos pais aqueles que vão com ele dialogar a respeito disso. Devem encontrar nos pais pessoas seguras. É por isso que estamos aqui. O objetivo desta reunião foi alcançado exatamente quando conjugou este esforço. Longe de fazer com que os pais aqui deixassem os filhos para serem instruídos, cuidaram os que começaram estes encontros há tanto tempo de pensar em dar instruções, pistas para os pais, de forma a que comentar os ensinamentos da doutrina espírita em casa não seja algo tão difícil, mas seja uma rotina. Ler os fatos, ler as coisas da semana pela ótica espírita. Aproximar dos nossos filhos esse convívio, essa posição. Em a Revista Espírita do ano de 1854, há uma dissertação dada através do senhor Nelo, um médium. Foi lida em 14 de janeiro de 1859, e a Revista Espírita é de fevereiro daquele ano. Este espírito disserta acerca da infância,
dando-nos pistas fenomenais. Como não dá para trabalhar a mensagem, vou ler para vocês a observação feita por Kardec, mas recomendaria que vocês lessem, né? Primeiro tivessem a Revista Espírita, é inconcebível quem estuda Espiritismo não tê-la, não lê-la, não estudá-la, e aí encontrar lá esta observação. Chamamos a atenção dos leitores para esta dissertação notável, cujo elevado alcance filosófico é facilmente compreensível. Que há de mais belo, de mais grandioso, que esta solidariedade existente entre todos os mundos, entre todas as pessoas, que de mais conveniente para nos dar uma ideia da bondade e da majestade de Deus. A humanidade cresce por tais pensamentos, ao passo que se rebaixa se a reduzimos às mesquinhas proporções de nossa vida efêmera e de nosso mundo imperceptível entre os mundos. Isto porque o Espírito, ao falar da infância, faz questão de pontuar o quanto este período em que pais se devotam àquelas criaturas que retornam ao seu convívio, crescem em solidariedade, passam a deixar de pensar em si para passar a pensar nos outros. Que pai vai dormir tranquilo vendo o filho febril? Que pai não passa a se interessar pelo desempenho daquele ser que tem tanto por dele depender e merece tanto o nosso carinho? Tudo o que fizermos talvez seja pouco para entender este mecanismo que as leis divinas nos fornecem. Há também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo de número, agora no capítulo de número 14, honrai vosso pai e vossa mãe, uma dissertação de Santo Agostinho, que eu tive a chance de voltar a consultar quando alguns episódios muito lamentáveis que ainda estão na imprensa deram conta de um assassinato precoce. É verdade que as investigações não estão concluídas. E choca que as pessoas se deparem com uma situação assim. É lamentável. Esgotadas as vias investigativas da investigação, e esperamos que a polícia seja competente para ela chegar sem qualquer tipo de outro interesse, nós estaremos diante de um episódio daqueles cujo conhecimento usual no mundo não dá resposta. Como pode? Como pode alguém agir assim? Ora, se abolirmos essa fantasia de que somos zero bala no momento do nosso nascimento, uma tábua rasa que Deus cria naquele momento, nós entenderemos que as reencarnações podem colocar, sim, lado a lado, pessoas que não têm a menor afinidade. Pode explicar, sim, comportamentos. Santo Agostinho se debruça exatamente sobre isto. Título da mensagem: a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão, diz-nos ele, é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, para com os pais, representa caráter ainda mais odioso. E é em particular desse ponto de vista que vamos considerar. E aí ele começa um estudo, vai lá, capítulo de número 14, Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 9. Veja, ó espíritas, diz-nos ele, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir.
Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos filhos, cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, a consciência, onde Deus nos coloca as suas leis, há de perguntar: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre aqueles que sofrem, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que os cercareis de melhores cuidados e em que ele possa efetivamente retribuir o amor que lhe for dispensado. A mensagem é linda. Tenho certeza que vocês vão lá. Capítulo, qual é mesmo? 14, item 9.